Bom, então hoje é nosso último encontro dessa turma, último encontro agendado, né? Não significa que nós não tenhamos outros encontros, e a partir do próximo encontro já depende mais da turma em si. Então, eu vou explicar para vocês, a gente vai fazer uma recapitulação de tudo que foi visto até aqui, como é que foi o projeto de construção da parte teórica e qual é o caminho do tripé que vocês precisam estar ainda percorrendo, e eu gostaria até de conversar com vocês como é que vocês estão na maturidade de tudo isso. Eu vou abrir a página aqui do percurso, porque daí eu fico com o conteúdo em tela. Se alguém puder só dar um toquezinho na Mayra e Mariana, que hoje elas não podem faltar, se elas não verem, né, não vai adiantar muita coisa. Mas, gente, a construção teórica de vocês, ela começou com alguns passos dados, né? Então, o primeiro passo foi a apresentação do que é o aparelho psíquico. É porque a gente vai discorrendo sobre textos de Freud e muitas vezes a gente acaba se perdendo nos próprios textos e nos temas muito clínicos. Mas o primeiro passo dado foi assim, a compreensão do que é o inconsciente freudiano. E isso é relevante para a psicanálise. Inclusive para a gente diferenciar com muita clareza o que é psicanálise e o que não é psicanálise. Essa diferenciação não é uma postura arrogante de dizer só psicanálise é terapia. Não, não, não. De forma alguma. Né? Psicanálise é uma abordagem teórica e clínica. Essa é uma definição da psicanálise. A psicanálise ela tem um corpo teórico que a abarca, que a estrutura, que a torna independente de outras ciências da psi. Então, a psicanálise não está presa à psicologia, não está presa à psiquiatria, não está presa a nenhum psicafim, né, dos psicafins. A psicanálise ela é completamente autônoma. Essa é a palavra que a gente acaba tendo que usar. Então, nessa nossa formação, a psicanálise é autônoma. Nesse viés Freud lacaniano, ela é completamente autônoma. A própria formação do analista é completamente por outro viés. Enquanto, por exemplo, os psicólogos, e aí vem assim, Orlando, mas os psicólogos podem ser psicanalistas pelo mesmo caminho que qualquer outro sujeito seria psicanalista. Então, a psicologia não me dá o certificado de poder ser psicanalista. O atendimento psicanalítico meu me dá a habilitação de ser psicanalista. Então, assim, enquanto a psicologia ela é acadêmica, ela é um curso acadêmico, com viés acadêmico, com toda a sondagem, com toda a homologação, né, científica, um bacharelado, né? Alguns fazem licenciatura, né? Por exemplo, eu sou licenciado em psicologia, não fiz o bacharelado em psicologia. Então, alguns fazem o bacharelado em psicologia, são cientistas da psicologia, são estudantes da psicologia. A psicanálise, para esses cientistas, para esses bacharéis, ela é uma abordagem que ele poderá escolher. Esse é um ponto. Agora, a psicanálise em si ela é autônoma, apesar dela poder ser estudada pela psicologia, dela ser estudada, por exemplo, eu fiz bacharelado em filosofia. Em filosofia, eu estudei psicanálise. Eu tive um módulo inteirinho ali, uma matéria inteirinha que era estudando a psicanálise como filosofia, e não como clínica. Então, a psicanálise em si ela é estudada em várias faculdades, várias ciências, mas ela é autônoma. Então, ela tem sua formação específica. Então, primeiro, ela é teoria. Segundo, além de teoria, ela é clínica. Ela atende pessoas, porque é a clínica que a constrói. Então, assim, a psicanálise ela é uma ciência empírica, onde eu, vivendo a experiência da psicanálise, vivendo essa experiência, eu reavalio a minha teoria. Só que eu tenho algumas coisas que me constroem psicanálise, que senão eu teria uma estrutura tão móvel, que eu não saberia, não teria mais o que é. Já que a psicanálise se move, se constrói, se desconstrói, então eu tenho uma estrutura mínima do que é a psicanálise. Então, assim, a grande percepção do que é a psicanálise é o inconsciente freudiano. Isso é o que a gente estudou durante muito tempo. O inconsciente freudiano não é o inconsciente junguiano, não é. Por mais que alguém, né,
se apaixone por Jung e goste, mas não é o inconsciente junguiano. O inconsciente junguiano é um inner, né? O para dentro, é para si. Né? Jung coloca muito claro que as respostas existem dentro de mim e eu só preciso desvelá-las. Nisso ele é muito mais socrático do que os próprios freudianos. Quer dizer, eu tenho as respostas para tudo dentro de mim. Isso é Jung. Por isso que eu busco a minha inner child, né? Minha criança interior e assim por diante. Para a psicanálise, não, eu não tenho respostas dentro de mim. Eu tenho perguntas dentro de mim. Dentro de mim, dentro da minha psique como um todo, e aí vem a pergunta, onde é que está o inconsciente? O inconsciente não é um lugar. O inconsciente é um discurso, é uma fala. Isso é Lacan. Né? Então, o inconsciente é um lugar construído na minha mente como discurso, como fala. E o inconsciente ele se constrói, se estrutura a partir de uma fissura, de uma quebra. Então, por isso nós estamos estudando toda a construção da psique. Então, se vocês pegarem os primeiros encontros nossos, as primeiras aulas, os primeiros módulos, os primeiros textos freudianos, vocês vão ver que a gente veio assim, a partir dessa construção, de que nós éramos pessoas que não estávamos construídos, e nos construímos. A psique é uma construção. E, por ser uma construção, ela constrói uma estrutura. Então, assim, pensa numa engenharia. Eu vou construir uma casa, então, primeiro eu construo a base, e, a partir da base, eu construo estruturas, e essa estrutura pode ou não suportar um segundo, um terceiro, um quarto andar. Então, a minha estrutura básica foi percebida como de que forma a interdição acontece. Então, assim, a psicanálise e a ciência, pseudociência, a metapsicologia, que trabalha essa construção de uma estrutura. Essas estruturas não são adoecidas. Ah, o perverso é mau, o psicótico é louco, o neurótico é saudável. Isso são adoecimentos da estrutura. Cada estrutura é decorrente da interdição paterna. Da interdição. O que é o paterno? É aquilo que não é materno. Óbvio, né? Não. É engraçado que nós vivemos um mundo onde isso deixou de ser tão óbvio, que as pessoas estão confundindo os papéis. Né? E quando a gente fala de materno, não estamos falando de mulher e de mãe, estamos falando de quem exerce papel materno, de maternagem, de chocar a psique. Então, a mãe, né? E quem exerce essa figura de mãe, seja ela avó, tia, pai, né? Mas quem exerce a figura de mãe é aquela que vai chocar a psique da criança. Então, pensa num bebê canguru que nasce, mas não está pronto para viver. Então, o ser humano é esse ser que nasce e não está pronto para viver. Então, ele permanece ainda na bolsa desse canguru, protegido por ele. Então, a nossa psique se estrutura a partir do outro. Mas, quando ela se estrutura a partir do outro, o inconsciente não existe, é tudo uma consciência se construindo. Então, a criança vai se tornando consciente do mundo, não é inconsciente. Então, eu não tenho uma inconsciência aqui que me diz o que eu vou ser. Isso que acontece com o animal, que é instintivo. Nós temos pulsão, e essa pulsão ela nos encaminha a conhecer o mundo. Somos esponjas, começamos a conhecer tudo. Inclusive, esse conhecimento constrói um ser. Mas, em determinado ponto, a criança, isso eu estou discorrendo toda a teoria, do que foi discutido em textos freudianos. Essa criança, ela constrói o outro e, na construção do outro, ela se percebe diferente, ela se percebe separada, com o corpo separado. Então, o segundo passo dado, que, na verdade, é inicial, mas o segundo passo dado pela criança é o reconhecimento de que ela tem corpo. Isso começa a acontecer aos 6 meses, fecha-se aos 18 meses. A existência de um corpo não confere a ela ainda uma identidade autônoma e simbólica, mas constrói um corpo. Então, quando a gente fala de pessoas que não identificam o próprio corpo, não reconhecem o próprio corpo, precisam construir um corpo fora, tudo isso a gente está falando de um fenômeno de desconstrução ou de não construção correta numa fase nossa em que já deveria ter sido construído. Então, assim, a gente vive numa sociedade que fala de dismorfismos, pessoas que não aceitam o próprio corpo, que não se reconhecem. Não é aquela aceitação, eu estou feio, eu estou bonito. Não. É de olhar no espelho e falar assim, eu sou aquela pessoa do espelho. Eu me aceito desse jeito. Bonito ou feio sou eu, e é o que eu tenho com quem me contentar, gordo ou magro, masculino ou feminino, com pênis, sem pênis, pênis grande, pênis pequeno, seio grande, seio pequeno. Sou eu.
Se sou eu tenho que me amar e me aceitar. Por quê? Porque o outro me reconheceu como alguém. Olha, eu precisava da construção do outro para que o outro olhasse para mim e me reconhecesse. Quando o outro me reconhece, eu estou dando mais um passo para um processo que gerará autonomia. Mas para gerar autonomia, eu precisarei de alguém que faça um corte, que me separe do outro, que me decepcione, que me traga para dentro de mim mesmo para uma dor. Então, a criança está caminhando, ela está plena, completa, com um vínculo com o outro, e esse completo, nós temos uma ilusão de imaginar que é um bem-estar. Não, não é um bem-estar. Crianças são espancadas pelos pais e têm identidade com ele. Crianças são abusadas por adultos e têm identidade com ele. Então, a criança está construindo sua identidade, apanhando ou não apanhando, sendo bem tratada ou não, mas está tendo vínculo. Toda vez que eu consigo fazer vínculo, eu estou construindo ponte entre eu e o outro. Talvez essa ponte seja assim, eu te odeio, eu quero te matar, não quero saber. Sabe, isso que a gente vai dizer que não é ponte, é ponte. E aí, quando isso é feito, isso me traz quase que um processo de simbiose. Então, precisa acontecer alguém que faça essa cisão e me decepcione e eu me perceba sozinho. Então, é isso que Freud vai chamar de Édipo. Então, isso me constrói numa estrutura. Se a interdição acontece, eu me construo neurótico. E agora, nesse vazio, eu busco quem eu sou a partir de um vazio. E aí eu busco identidade. Opa, eu sou a semelhança do outro ou a semelhança do desejo do outro. Olha, observa isso. Eu sou a semelhança do outro, então eu sou o falo do outro, né? Eu sou o que o outro quer de mim, então eu não sou nada, eu sou um apêndice, psicose começa a acontecer. Ou eu sou o que o outro deseja, eu sou o desejo do outro, eu trago o desejo do outro para dentro de mim, então eu sou alguém desejado e eu me construo neurótico. Ou o outro não existe, eu invalido esse outro do outro. O outro existe para mim, mas o outro do outro não existe. E então eu crio uma estrutura perversa. As estruturas se montam, elas não são boas nem más, elas são estruturas. O que vai dar a valoração de bom e mal é a questão cultural. Então, assim, essas estruturas construídas, elas vão dizer, vão me dar ferramentas de como viver a vida. E a vida virá. A vida é um fluxo. Então, quando a vida vem, de que forma eu a encaro? Eu a encaro dando as minhas regras, fazendo tudo funcionar do jeito que eu quero que funcione. Uma estrutura perversa, eu vou dar conta disso. Com a inteligência que eu tiver, com o recurso cultural que eu tiver. Mas é assim que o meu interior vai funcionar. Eu me vejo um apêndice do outro, um desejo do outro. Eu não sou alguém, eu não tenho um corpo próprio. O outro me deu um corpo. Eu estou em fusão com o outro. Então, eu tenho uma ferramenta psicótica. Eu não terei minha identidade, eu serei o que o outro me determina a ser. Eu vou ser feliz, eu vou ser triste, e isso são decorrências da minha existência, da minha vida, mas é essas ferramentas que eu tenho. E agora eu me escoro no desejo do outro. Eu simbolizei isso, eu construí o outro, e agora eu preciso fazer pontes entre eu e o outro, porque eu fui separado do outro. Eu sofri a dor da perda. Então, eu sofri a ameaça de castração. Eu precisei dar sentido à minha vida, ou por aquilo que eu tenho, ou por aquilo que eu quero ser. Agora eu sou neurótico. Com as ferramentas da minha vida, eu começo a amadurecer. Mas para eu suportar a vida com cisão, separada, eu preciso apagar tudo que foi para trás. E criei agora o inconsciente. Isso é o inconsciente freudiano. Essa é um resuminho, assim, um en passant bem, né, de tudo aquilo que a gente discutiu em 2 anos. Vocês estão comigo há 2 anos. Né? A Leslie está há mais tempo. E graças a Deus que a Leslie está há mais tempo. E está proibida de deixar de estar, e tem que continuar mais tempo ainda. Mas, assim, essa construção psíquica, ela se fecha estruturalmente entre até 5, 6 anos de idade. Ela começa a caminhar para um rompimento, uma cisão entre 2 e 3 anos. Os tempos são exatos? Não são exatos, porque os tempos ocorrem conforme o meu corpo vai acontecendo. Então, eu tenho uma simbiose, eu tenho um vínculo entre o soma e o psi. O meu corpo permite o amadurecimento do psi. Eu chamo isso de esteira. Então, eu tenho uma esteira, eu tenho uma assadeira que permite que a minha massa do bolo cresça adequadamente.
Se houver uma falha na minha esteira, no meu soma, isso comprime, reprime, não permite que a minha psique cresça. Então, eu tenho fenômenos fisiológicos, neurológicos, que afetarão a forma psíquica de eu agir. E aí vem perguntinhas como o autismo, eu nasço autista? Ninguém nasce autista, ninguém nasce psicótico, ninguém nasce neurótico, nós nos estruturamos. Essa é a visão psicanalítica. Né? Todas as psicanálises pensam nesse formato? Não, não são todas as psicanálises que pensam nesse formato. Algumas psicanálises são não edipianas, mas todas as psicanálises elas têm dentro dela uma perspectiva da existência do inconsciente e do ameaça de castração e da estruturação das pessoas. Isso tudo é da psicanálise. E agora esse ser que está amadurecendo na última fase do amadurecimento, que chamamos de fase genital. Nessa última fase, ele se constrói e tem que dar uma pausa. Por quê? Porque é muita coisa para processar. Então, ele dá uma pausa. Então, chamamos a primeira etapa antes da pausa de fase fálica. E aí, depois, temos um período de latência, que é uma amortização hipotética, que, na verdade, todo o processo pulsional passa a caminhar por defesas que a gente vai chamar de sublimação, e sublimação e adoção de causa. Então, agora, esse menino, essa menina, tem que dar um tempinho, por quê? Porque já criaram o inconsciente, já criaram um jeito de ser, uma estrutura, né, uma característica, uma personalidade, só que agora ele precisa de um tempo. Então, ele procura pares, iguais, e agora ele constrói identidade. Ele constrói, não, ele confere, olha, o que eu escolhi, é isso. Então, ele confere com seus pares. Então, a criança, no processo de latência, começa a se vincular aos grupos parecidos com ela, que são iguais a ela, começa a se comparar e começam a ter uma certa ojeriza, repulsa do oposto. E aí, só quando a latência é rompida por meio da sensualidade da criança, e isso não deve se tornar precoce, porque se você não dá esse tempo de latência que a criança precisa, quer dizer, a criança precisa de infância não sexualizada, não sensualizada, ela precisa dessa inocência de fazer as besteiras que ela faz, sem que isso tenha o peso de uma moral e diz isso é pecado, isso é errado, não se faz isso, a criança tem que ser acolhida, fazer as suas artes e saber que está fazendo arte e saber que vai ser castigada pelas artes que fez. E ela vivenciando bem tudo isso, na adolescência agora ela tira a prova de tudo isso e ela fecha a construção psíquica dela. Isso é o processo natural de todo mundo, de todos os neuróticos. Os psicóticos têm um outro caminho, os psicóticos não têm vontade própria, não têm identidade própria, porque não conseguiram construir sua própria autonomia. E falta ao próprio psicótico um corpo. Por quê? Porque na hora dele construir o corpo, ele se construiu o corpo junto com o corpo do papel de mãe, quem executa o papel de mãe, e a função de pai não foi exercida. Então, por não ter sido exercida, tudo que o psicótico, essa pessoa, deveria construir como sua, ele joga fora, e Lacan traz as palavras chamadas iância. Constrói-se uma iância, um hiato, uma falha. Então, ocorre um fenômeno chamado foraclusão. Enquanto que o psicótico, enquanto que o neurótico passa pela figura do recalcado, e esse recalcamento constrói o inconsciente, ou uma outra pessoa cuja interdição paterna não aconteceu, lembrando que interdição paterna não tem a ver com o pai, mas com o interdito em si, e qualquer sujeito nomeado por quem exerceu papel de mãe vai executar essa função, e por isso a impossibilidade de quem exerce o papel de mãe também exercer o papel de pai. Quem exerce o papel de mãe terá que nomear, e nomear pela própria vida, pela própria fala, não é dizer aquele lá é seu pai, não é isso, é aquilo que chama a atenção, quer dizer, esse sujeito terá que, em algum momento, deixar claro para aquela criança que ela não é tudo para a vida dela, que existe a vida dela, existe um trabalho, existe uma perspectiva de vida, terá que decepcionar essa criança para que a criança alcance seu voo. Se ele não faz isso, essa criança joga fora sua própria vontade,
assume a vontade do outro como sendo dela, mas ao joga fora algo que é dela, que está preso a ela. Então, isso é foracluído, é jogado para fora. Construímos, então, uma estrutura psicótica, onde as vozes surgem não identificadas como de si mesmo. O neurótico também ouve vozes, o neurótico também alucina, o neurótico também delira, mas o neurótico sofre, porque ele sabe que a alucinação é dele, o delírio é dele, tudo está acontecendo na mente dele. Por isso ele fala assim, nossa, eu estou ficando louco, será que eu vou ficar louco? E o neurótico tem medo de enlouquecer. O psicótico não tem medo de enlouquecer. O psicótico já está mergulhado na loucura, não detém seu próprio desejo. E aquilo que foi foracluído, quando vem, não é reconhecido como dele mesmo, mas é reconhecido como do outro. Enquanto que o perverso finge reconhecer a existência do interditor, só que ele não reconhece, ele dribla, ele constrói para si seus próprios valores. O perverso, então, é o Deus de si mesmo, é o Senhor de si mesmo, constrói suas próprias regras e não tem uma construção também de inconsciente. Então, para o perverso, eu tenho a figura do fetiche. Então, enquanto eu tenho para o neurótico a figura do recalque, eu tenho a figura da foraclusão no psicótico, eu tenho a figura do fetiche que surge no perverso. Quer dizer, esse perverso agora constrói um substituto falso, um fake, um simulacro, um faz de conta. Ele finge reconhecer a existência do outro, mas ele fica vendo todo momento que ele pode passar a perna e driblar o outro. Todas as estruturas não são adoecidas, mas adoecem. Por quê? Porque a vida é construída por mal-estar. E isso é uma construção freudiana também. A vida é uma eterna busca de algo que nós nunca teremos, que é a plenitude, o nirvana. Nós queremos algo que nós não queremos. Nós queremos o nirvana, mas o nirvana implica em deixarmos de ser quem somos. Então, nós lutamos para não chegarmos perto de onde nós queremos chegar. Olha a incoerência humana. Isso é percebido na psicanálise. Isso gera angústia. E a psicanálise nada mais é do que uma técnica que me proporciona essa teoria de entender isso, e agora uma técnica em que eu ajudo o sujeito a tornar-se sujeito de si mesmo, a reconhecer suas incongruências, suas incoerências, a descobrir que aquela pessoa que ele ama tanto, ele odeia tanto que ele queria matar. Mas isso não diminui nada o quanto ele ama. E dá conta de viver com esses dois. Então, a psicanálise ela não unifica as pessoas. Isso é Jung. É por isso que eu sempre falo assim, vamos tomar cuidado com a teoria junguiana, que ela é muito gostosa, ela é muito sedutora, mas ela não é psicanálise, porque ela unifica. Jung traz a individuação do sujeito, enquanto a psicanálise me traz a aceitação de que eu sou o contrário do mim mesmo. Eu, de vez em quando, vou me pegar pegando no meu próprio pescoço, tentando me matar, me passando a rasteira em mim. Então, eu preciso entender o que eu estou querendo de mim, sem que isso signifique uma fissura, um rompimento psicótico. O psicótico identificará esse outro como um outro de fato. O neurótico, que é o que Freud fala no texto que ele fala do estranhamento, o estranho, né? Em que ele se assusta ao olhar no espelho, um velho, e ele descobre que aquele velho é ele mesmo. Então, assim, o neurótico é alguém que se assusta consigo mesmo e depois respira fundo e fala, sou eu. E agora reconhece-se. E ao se reconhecer nas suas contrariedades, ele deixa de se espantar no processo clínico, porque fala assim, poxa, que legal. Então, sou eu que estou fazendo isso comigo mesmo. Então, eu posso, ok, me ouvir ou não me ouvir, dizer, olha, não vou, não quero chegar nesse ponto. Esse é o processo da análise. E é um processo por quanto tempo? Ad eterno. Não tem tempo. É para sempre. O psicanalista é aquele que nunca dá alta para o seu paciente, mas que o paciente pede alta. E que o paciente se dá alta. E que o paciente pode dizer assim, joia, acho que eu fui bem até aqui. E o analista fala, ok, quando precisar de mim, você tem meu telefone, liga, a gente agenda um outro horário. E a alta na psicanálise é uma construção provisória. Não há um para sempre. Não há pessoa, você vai ao médico, está com gastrite, ele te dá remédio, e o médico fala para você, espero nunca mais te ver aqui, porque você está curado. O psicanalista nunca fala isso. O psicanalista fala, olha, até a próxima. E está ali à disposição. Talvez passe-se 20, 30 anos. 20, 30 anos, o paciente passa por
problema, falou, acho que está na hora de eu conversar com o meu analista. Então, o analista, os vínculos com o analista é para sempre. Para sempre. Então, não é por um tempo. Quando a gente configura assim, os vínculos são por 2 anos, isso é teoria. Isso é porque se imagina que se processou, sabe, são várias imaginações. É para sempre. O analista é alguém que passa a pertencer à vida do sujeito para toda a vida, ele se incorpora no próprio paciente. E aí vem a preciosidade dos vínculos analíticos. Ok? Bom, desse jeito eu fiz um caminho com vocês de tudo aquilo que foi discutido nos textos que nós estamos discutindo, na formação narcísica, em que agora o adoecimento passa a ser um processo de reversão narcísica. Eu me construo a partir do narcisismo, mas quando eu adoeço, eu mergulho no narcisismo ao inverso, eu começo a recuar. E ao recuar nesse processo narcísico, eu perco a propriedade de amar. Então, o narcisismo me constrói para que eu chegue ao ponto de dar conta de amar. Para a psicanálise, amar é ter vínculo. Eu consigo construir o meu amor pelo outro. Agora, um processo de adoecimento é a perda da capacidade de amar. Então, acerta o Eduard Bach, quando ele diz que a ausência de amor é um adoecimento. Acertam todas as teorias que falam que o amor cura, porque a psicanálise diz assim, a cura só vai acontecer com o amor. Mas a psicanálise retira essa discussão do amor do campo do filosófico, do ético, do moral, e coloca num campo bem simplório. Amar é a capacidade de reconhecer a existência de um outro que não sou eu, e de me permitir vincular-me a alguém que não sou eu, e construir ponte. Essa capacidade só o neurótico tem. O psicótico não tem essa capacidade de amar, por quê? Porque ele pode construir artificialmente pontes para o meio terapêutico, mas o psicótico é uma simbiose com o outro. Então, ele é incapaz de construir o vínculo porque ele é o outro. E o perverso não construiu o outro, não construiu interdição. Então, o perverso impõe seus valores sobre o outro. Nem o perverso, nem o psicótico são capazes de amar. O neurótico é o único ser capaz de amar, de construir pontes, e por isso também é o único ser capaz de odiar. Então, nesse sentido, o perverso, aquilo que vai resultar num psicopata, ele é incapaz de odiar. Então, se o sujeito é incapaz de amar, ele também é incapaz de odiar. Essas noções de ódio e amor são noções neuróticas. E se eu sou capaz de amar, sou capaz de odiar. E se eu sou capaz de odiar, eu também sou capaz de amar. Então, eu só preciso colocar os vínculos no lugar certo e deixar de adoecer os vínculos. Então, a clínica psicanalítica, falamos até agora da teoria, mas a clínica psicanalítica é a reconstrução da possibilidade de vínculos. Então, no processo clínico, o eu precisa falar muito com o outro sobre o outro. O eu precisa falar muito com o tu sobre o ele. Isso é análise. Análise não é recodificação, análise não é ressignificação, análise não é condicionamento, apesar de, na análise, nós fazemos ressignificação, na análise, nós fazemos recodificação, na análise, nós fazemos recondicionamento. Entenderam? Análise é apesar de tudo isso. Análise agora é eu entender como eu sou, como o vínculo com o outro foi feito e tirar a doença de tudo isso. Entender que a mãe que eu amo tanto também é a mãe que eu odiei tanto. Entender que o pai que eu tanto temi, essa figura paterna, é exatamente ela que me conferiu a autonomia de ser, de ter identidade. E nessa compreensão, entender que tudo que não sou eu, carregará o mesmo afeto que foi construído entre eu e minha mãe. E tudo que me diz não carregará o mesmo afeto que eu tive pela interdição do meu pai. Então, é por isso que a psicanálise tão complexa se torna muito simplória, que ela é a análise dos vínculos, das relações. E é por isso que eu não vou ter várias psicanálises. A psicanálise, eu tenho a psicologia da família, eu tenho a psicologia do amor, eu tenho a psicologia da criança, a psicologia do adolescente, eu tenho várias psicologias. Eu tenho
uma psicanálise só, do vínculo. Como eu me vinculo com um, eu me vincularei com outros. Por quê? Porque eu construí uma imagem que agora eu carrego como o meu mito próprio. Na supervisão, agora há pouco falávamos exatamente disso, né? Uma imagem primordial. Eu carrego um mito, um papel. Aquilo que Jung foi percebendo na construção, enquanto ele estava com a psicanálise também, de um herói, essa construção do meu herói. Quem sou eu? Essa minha construção ela é mítica. O que ela é mítica? Ela não precisa ser real, mas ela tem mais força que o próprio real. Quando a gente fala de mito, a gente carrega um monte. Agora, com a história do Bolsonaro ser mito, virou até um palavrão. Mito é aquilo que carrega a força maior do que o real. Ele não precisa ser verdade. Tem um livro da antropologia, trabalha muito com esse tema, a filosofia trabalha com essa questão do mito, mas quando nós buscamos a desconstrução do mito, nós não buscamos se o mito é verdadeiro ou não, mas que força ele tem e o que ele queria dizer. Quando a gente fala assim, que Cristo é um mito, eu abro mão de reconhecer se ele foi histórico ou não, mas eu começo a entender que a força mítica dele é tão grande que, se ele é histórico ou não, isso é irrelevante, né? Vamos pegar, não queremos trazer o cristianismo, o budismo. O budista pouco interessaria para o mito do budismo se Buda foi um fato ou não histórico, mas se ele trouxe e tem relevância para aquela comunidade, aquele mito é muito forte. Então, esse campo é o campo da filosofia, esse é o campo da antropologia. Para a psicanálise, o que se foi pescado? Foi percebido por Freud como uma representabilidade e foi tecido, construído por Lacan como um mito e por Klein como uma imagem. Eu carrego uma imagem de quem eu sou, o mito de quem eu sou. E esse mito eu carrego para onde eu fui. Talvez o mito seja que eu sou um coitadinho, frágil, ou que sou muito forte, sou visto por todo mundo, ou de que eu sou um fracassado, ou de que eu tenho que dar certo, né? Esse meu mito precisa ser avaliado porque ele tem um porquê ter sido construído assim. E agora, eu dando sentido ao meu mito, eu estarei livre para, inclusive, ser ele. Observa bem isso. O processo final da análise não será um final de me libertar para ser alguém diferente. Talvez seja me libertar para ser quem eu sempre fui, sem culpa, sem medo, sem problema, de me aceitar, falar que legal. Toda a dor que eu senti de rejeição não era porque eu era rejeitado, era que eu me rejeitava. E agora eu preciso me aceitar que eu sou assim. Não é reconhecer meus limites, é reconhecer minha identidade. E detalhe aqui, que confere minha identidade são os meus limites. Ok? Bom, tudo que eu passei para vocês visava, foi resumido de uma forma bem sintética em tudo que eu passei em 2 anos para vocês, resumiu sinteticamente nesse conteúdo. Agora eu queria que vocês trouxessem alguns questionamentos dentro disso, porque eu preciso hoje passar para vocês o próximo passo, que é o fechamento dessa construção de vocês. É um fechamento conclusivo? Não, é uma etapa, só uma etapa, né? Na verdade, é um portal. O que eu proponho para vocês não é um fechamento acadêmico, mas a abertura de um portal de um novo jeito de ser. Agora está a fala de vocês. Acabou! Brincadeira, eu sei que não acabou, não. Começou! Era isso que eu ia dizer. Agora só está começando. E é um misto de frio na barriga, com desafio e uma sensação de conclusão também, né, Orlando? É muito gratificante a gente chegar no final e ter percebido o quanto a gente cresceu, o quanto evoluiu nesse ano, né? O tanto que aprendeu, apesar de ter sido um ano tão atípico, tão difícil para todo mundo, né? A gente conseguiu concluir aí com todas as dificuldades essa formação. E eu tenho certeza que tudo que aconteceu contribuiu para que tivéssemos experiências ainda maiores, né? Porque os dramas humanos ao nosso redor foram muito mais expressivos, né?
Então, além de estar estudando, a gente conseguiu identificar ao nosso redor tantas estruturas, tantas características que contribuíram aí para a nossa formação também, né? E agora uma nova etapa começando, estou cheia de expectativa para o ano que vem, para mergulhar ainda mais na psicanálise, no atendimento. E eu só quero agradecer, assim, só tenho a agradecer a você, a toda a turma, por ter me ajudado aí nesse processo de crescimento, de aprendizado. Apesar de tudo, foi um ano incrível aí para mim. Eu olho para trás e vejo o quanto eu evoluí esse ano. Então, quero te agradecer muito, porque você foi um grande incentivador, um grande estimulador para mim. Tenho, assim, você com muito carinho no meu coração e vou ter para o resto da minha vida essa gratidão, porque você acreditou em mim, me indicou pacientes e sempre falando, olha, você pode, você consegue, eu estou aqui para o que você precisar. Isso daí não tem preço, Orlando. É um negócio assim sensacional. Quero te agradecer de todo o coração por tudo. Que Deus te abençoe muito e que você continue sendo essa luz na vida das pessoas. Obrigada, turma querida, por tudo. Bom, gente, O obrigado. Orlando foi ali limpar os olhos, tá? Tava todos lacrimejados. Precisa. Eu fico... Mestre, deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu não posso falar muito, porque eu repeti, eu vou ter que fazer de novo uma nova turma. Estou esperando você anunciar, tá? Tá bom. Mas você está na também. Não esqueça, de terça continua. Orlando, terça está tão difícil de eu lembrar. Aqui em casa é meio confusa, terça-feira. Ai, quando eu lembro, sempre já passou. Mas eu estou esperando a outra turma, porque eu tenho que fazer de novo. Eu repeti de ano de novo, viu? Tá certo. Eu vou começar a fazer a divulgação dessa outra turma. Gente, no fechamento para vocês, fica tarefinha de casa agora, tá? Eu preciso passar para vocês. Eu vou mandar para vocês a aula que eu dei sobre estudos de caso. Não vou falar sobre eles agora, porque eu tenho uns videozinhos explicando passo a passo. Eu vou mandar um texto sobre estudos de caso. São dois passos que precisam ser dados. Primeiro, o desafio aceito por vocês de começar a acolher alguém da comunidade. E esse caminho são vários. O caminho que a Leslie enfrentou, e com maestria e com êxitos, é o caminho do AA. A Leslie e a Flávia começaram a visitar o AA, e a partir do AA começaram a levantar material, se tornaram úteis ao grupo, aprenderam com o grupo e agregaram ao grupo. Esse é um caminho. Outro caminho que eu sempre coloco para as pessoas é o CVV. O William fez esse caminho, né? De fazer o curso do CVV, começar a fazer essa escuta pelo CVV, porque isso treina seu ouvido, te torna mais sensível, te torna mais contido e percebe o valor da terapia em si, do terapeuta. São caminhos que vão acontecendo. A Priscila começou a fazer um caminho de atendimentos de pessoas que também vieram encaminhadas, tanto do AA, quanto de alguns casos que foram surgindo no próprio percurso. Então, cada um precisaria que descrevesse isso, e teria que ser por escrito. Então, primeiro, como é que começa essa dinâmica, como é que chega para vocês esse caminho, como é que vocês constroem essa logística toda, e dos pacientes que vocês atenderam, vocês escolheriam um caso. Claro que com nome fictício, claro que sem dar a identidade das pessoas, respeitando tudo isso. E aí vocês vão descrever, tem todo um método que eu passo para vocês, um método já montado por outros estudiosos que foram testando de como acolher, como teorizar, o que buscar, a parte teórica, como chegar em algum ponto, né? Então, assim, precisa ter um paciente que eu comecei a atender começo, meio e fim? Não, é um extrato. Né? Pode ser de uma sessão só, de uma percepção, mas é um caso. Porque a psicanálise ela é revalidada a cada paciente.
Nós temos o que é psicanálise, é tudo esse bojo mais denso que eu apresentei para vocês. Agora, dentro dessa densidade, nós temos uma variabilidade. Então, escolha um paciente de vocês, um acolhimento. E desse acolhimento, uma teoria que vocês possam ter testado ou não. Né? Um exemplo, se a gente pegasse o paciente da Leslie, por exemplo, a questão do alcoolismo, a relação entre o alcoolismo e o édipo não elaborado, uma psicose, uma fixação na fase oral, um problema. Sabe, escolher um extrato teórico, então, de tudo que a gente leu em Freud, vocês podem recorrer a outros teóricos também, Lacan, etc. Vocês vão fazer a busca de uma teoriazinha simples e tentar enxergar no seu paciente isso e ver se isso se evidenciou e como se evidenciou, e se em determinado ponto do seu atendimento você teve que mudar de postura. De forma bem simplória. Eu preciso que vocês façam isso. Depois, se vocês fizerem isso, aí vocês vão agendar comigo. Orlando, o meu está feito, e aí eu faço uma tutoria com vocês, uma sessão, que é o último módulo que vocês vão fazer. Isso vai ser agora na agenda de vocês. Né? Em grupo, eu preciso que vocês marquem um evento, que é o que a outra turma acabou não fazendo, por causa da pandemia, depois que aí começaram-se a ter outras ocupações. Mas, assim, marcar um evento. Bom, o evento vai ser, eu vou brincar com data, tá? Dia 30 de fevereiro. Não pode. 30 de fevereiro é muito complicado. Mas se alguém falar que é dia de Todos os Santos, a gente já sabe que é dia... Se alguém falar que é dia de São Nunca, é dia de Todos os Santos. Também, né? Cuidado. Mas marcou uma data lá, marcou dia 28 de fevereiro de 2021. Certo? Então, aí nós vamos começar a programar esse evento, com inscrição para todo mundo que passou pelo percurso. Aí vai ser um evento pelo Zoom. Nós estamos ainda no período de pandemia, marcamos evento pelo Zoom. E nesse evento, o texto que vocês construíram, vocês vão construir, é escrito. Então, esse texto terá que ser lido. Você pode ter lido para você 10 vezes, ou pode você chegar na frente do grupo e você praticamente recitá-lo, você pode lê-lo para o grupo. Então, assim, você vai construir um texto, esse texto terá que ser publicado, então vai pertencer a um livreto, esqueci o nome, né? Mas a um livro que nós vamos montar do percurso. Então, nós vamos apresentar isso como se fosse um anuário, alguma coisa assim, que é o trabalho de vocês, é um documento de vocês. Eu tenho, lá no consultório, não tem aqui no escritório meu, tinha um que eu tinha trazido, que era um aluno que tinha mandado... Estou olhando aqui para ver se eu acho que eu tenho aqui. Então, esses aqui são estudos de casos que eu guardo. Esse aqui foi apresentado em 2011. Né? Então, aqui está Eliette Barroso de Andrade, estudo de caso, aí colocou as iniciais do paciente dela, foi apresentado o Instituto Cali de Desenvolvimento Humano, era professor lá. Né? Então, tem a data aqui, vai aparecer. Ela fez o estudo de caso, ela tem esse dela, doou um para o Instituto, tem que deixar no Instituto, e eu ganhei um. Né? Então, eu tenho aqui guardado. Aí eu tenho aqui outra pessoa que apresentou, Daniela Oliveira da Silva, estudo de caso, também no Instituto Educativo, de um outro instituto que tinha um curso de psicanálise. Né? Foi apresentado em agosto de 2011 também. Então, eu preciso que os estudos de caso também que vocês sejam apresentados. Então, vão fazer parte da história de vocês como analistas. Né? É um texto que vocês vão escrever e não é complicado, é simples, e eu estou aqui para orientar vocês nisso. Então, assim, usem e abusem, né? Entrem em contato e a gente vai conversando sobre o estudo de caso. Então, eu montei um videozinho bem claro, passo a passo. Primeiro, faz isso. Segundo, faz isso. Terceiro, faz isso. É bem simplório. Nenhuma complicação, não é um artigo científico, não é uma tese de mestrado, não é a história da vida de vocês. É um extrato, é uma discussão, para que a gente comece a abrir diálogo com os nossos colegas. Na verdade, isso, em termos funcionais, funciona como uma apresentação de vocês à comunidade psicanalítica do percurso psicanalítico. Então, os que já estão atuando estarão na banca, não é uma banca, serão os grandes convidados que participarão com vocês e terão direito à fala, enquanto que os outros membros do percurso não terão direito à fala, aqueles que não estão exercendo ainda a função de analisar. Então, vocês vão apresentar e não serão criticados, não serão questionados nesse sentido, mas poderão ser perguntados por curiosidade. Olha, você atendeu seu paciente hoje, você tem contato ainda com ele? Deu certo? Qual foi a sua perspectiva? Sabe, perguntas assim.
Essa é a forma de vocês serem apresentados à comunidade psicanalítica do percurso psicanalítico. É uma construção de identidade que nós estamos tendo. Então, está na mão agora de vocês marcar a data para isso, marcar o evento da formação de vocês. A outra turma, que eu fiz? Porque nós tínhamos marcado o jantar, tinha feito tudo, e a pandemia cortou tudo isso. Então, eu certifiquei eles num evento, marquei com eles, entreguei o certificado, foi encaminhado por correio e por e-mail, porque foi o que a gente tinha à mão para fazer. Minha filha se formou agora no ano. Orlando, que foi a nossa turma, né? A turma da Flávia, é isso? Foi, né? Também, a turma Era em fevereiro, né? Isso, exatamente. Foi marcado em fevereiro, o jantar. O jantar ia ser dia 21 de março. Dia 20 começou o isolamento. Não, a turma da Mayra, minha e da Flávia? Não, da turma da... Não, essa turma da agora, passada. A turma do Vander, da Ruth, a turma da Ruth. Ah, mas então tinha a da Flávia, a turma anterior também foi, que não era em março, era em fevereiro. Então, todas as turmas, a única turma que fez, 2 turmas fizeram formatura, uma mais estruturada, foi a turma do Sérgio, né? O Sérgio, o Carlos, o Hélio, uma turma grande, 12 pessoas, nós fizemos na churrascaria e todo mundo. A que eu estava. Isso, bem, que tal? Teve essa, e depois teve aquela que foi feita num espaço ali foi no restaurante ali no centro, em que eu entreguei as certificações, todo mundo foi de roupa social e fez um jantar com a família. Foi esse evento. Então, assim, nós vamos ter que montar, talvez tenhamos que montar o evento pelo Zoom. A gente vai montar, sem problema nenhum. Aí, quando acabar essa pandemia, essa vacina sair... Todo mundo faz o seu pratinho, vai para frente do Zoom. Então, mas eu preciso que vocês montem um evento, por isso que eu coloquei vocês naquele... Falei, vamos entrar na Lacaniana, lá no pessoal do campo freudiano, para vocês verem como é que é. É simplório, é um evento onde vai haver um dirigente do cerimonial, vai chamar a pessoa vai... É um TED. Vocês já viram o TED, que eles apresentam o TED, onde as pessoas vão falando, são 20 minutos cada um falando. É só aquilo. Então, você vai ter ali 10, 15 minutos para ler sobre o seu estudo de caso, e depois, no final, as observações dos colegas convidados. Então, nós vamos convidar quem vocês que vão falar e todos os outros vão poder participar. E depois a gente publica isso. Né? Falei em publicar, o vídeo da Regina está bombando, né? 39 acessos, né? de escuta. Já. Ela passou a rasteira em mim já. Eu brinquei com ela, falei, Regina, eu te chamei para live e você já passou a perna em mim, já ganhou e muito. Então, quem não assistiu ainda, vale a pena assistir. Foi muito bom. Certo? Fechamos? Fechamos. Certinho. Agora, eu aguardo o contato de vocês para vocês agendarem a tutoria. Tá? É o último encontro nosso, agora é pessoal, ele não é mais em grupo. Então, por exemplo, a Priscila vai ligar, fala, eu já estou com dúvidas sobre o estudo de caso, vai falando comigo, quando ele estiver pronto, vai marcar esse dia. O William, quando também estiver pronto, vai falar. Mas, assim, a gente vai falando o tempo todo pelo WhatsApp ou pelo Telegram, o tempo todo. E a hora que estiver pronto, a gente agenda para a gente conversar sobre essa tutoria. Ok? E aí tem a Mariana também e tem a Mayra. Então, os 4 que vão fazer esse fechamento. Fechado? Tá bom. Fechado. Muito obrigado pela confiança de vocês e estou à disposição o tempo todo. Precisando de mim, estou à disposição. Bom? Obrigado. Obrigado, Muito Tu. obrigada. Obrigada a todo mundo. Um abração. Depois fala da fraternização, tá? Depois eu falo com vocês, que é do percurso todo. Tá bom. Ok. Um abração. Tchau.